quando o desânimo chega? Ao ponto de, sei lá, até dar uma sensação, uma falta de vontade para fazer coisas importantes. E aí, você que é uma pessoa que tem objetivos, tem metas, você quer ir atrás dos seus sonhos, como é que não para? Ou como é que para? Eu quero falar sobre isso aqui. Até porque, quando a gente fala do desânimo, ele pode gerar uma ampliação. Então, o momento que você está desanimada por causa de pensamentos, e a gente vai falar o que gera desânimo, vou te falar como lidar com ele, mas é o momento que você está desanimado. Mas quando vai de um dia para o outro, depois para o outro, depois para o outro, isso se amplia. É como se a gente tivesse um empilhamento de desânimo, um empilhamento de tristeza. Aí era só desânimo. Agora você está irritada, você está questionando a si mesma, você tá triste, você tá com medo, você tá procrastinando e aí você tá culpada, porque talvez com o desânimo você descontou na comida, fez compras que não deveria, se afastou de pessoas que são importantes, fez besteira, cagada, enfim. Então, é muito importante que você, que eu, que a gente consiga lidar com o desânimo, até porque ele vem na nossa vida, né? E aí, quando a gente não lida com ele pode se ampliar e afetar literalmente a nossa rotina, os nossos sonhos, nossos objetivos, tá? Então, como é que a gente lida com tudo isso? Como que a gente faz com tudo isso? Primeira coisa, você está inscrita aqui nesse canal? Se você não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, eu sou a Paola. Eu sou psicóloga, eu estou trabalhando com mulheres, com pessoas todos os dias, ajudando mulheres a ser mais leve, mais realizadora, mais confiante, menos ansiosa, conseguir agir mais. Então, eu sei bem como que é lidar com tudo isso também como pessoa. Então, aqui tem muitos vídeos sobre desenvolvimento pessoal, realização e autoconfiança. Já se inscreve para você não perder nada. E vamos direto para o vídeo aqui. Eu tô aqui por causa das minhas anotações, porque eu sou uma pessoa que esquece e não quero esquecer de te falar nada. Então, o primeiro ponto, né, quando a gente fala aí de desânimo, né? Só vou trazer um pouquinho da neurociência. Não desiste desse vídeo, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho teórico, eu vou ser rápida. Não é a única coisa, mas uma das coisas que gera o desânimo é os níveis baixos, a desregulação hormonal. Então, literalmente, posso dizer assim, serotonina, por exemplo, que é um hormônio que dá um. Vou chamar assim, talvez um neurocientista que tá me ouvindo vai brigar comigo, mas eu tô tentando ser. Trazer coisas difíceis para uma linguagem fácil. É como se a serotonina ela fosse um hormônio que ajuda a gente a regular as outras emoções, como tristeza e tudo mais. Ela pode trazer mais alegria, né? Então, quando a gente tá com um nível baixo de serotonina, a gente fica ruminando, fica amargurado, fica chatinha, vê a vida muito cinza, entende? Então, inclusive, eu vou falar de coisas que podem regular a serotonina, mas o que eu tô querendo dizer é que parte do que tá te gerando desânimo pode ser neurobiológico. Aliás, a maioria das vezes é neurobiológico também, porque um pensamento pode te gerar desânimo. Um pensamento de, nossa, eu já deveria estar em outro nível. Minha vida deveria estar diferente. Você entrou aqui porque você é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que tem objetivos, que tem metas. E quando um resultado não dá certo? Então, parte do desânimo é biológico, é natural, e muitas vezes, se o desânimo pudesse falar, ele tá bem alinhado à tristeza ali. Ele falaria assim: a tristeza é como se ela nos ajudasse a questionar as coisas. Será que isso faz sentido? Isso realmente está alinhado? A tristeza ela traz uma reflexão sobre a vida. E o desânimo está bem alinhado. Então, quando percebeu já que quando você está desanimado você fica refletindo sobre tudo? Ou quando você tá triste, né? Inclusive, você já assistiu Divertidamente? Lá no Divertidamente tem a tristeza, né? Eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, tem a tristeza e ela ajuda a personagem principal, Riley, a entrar em contato com coisas que, puxa, eu vou te dar um spoiler. Eu me mudei de cidade e ficou lá minhas amigas. Eu não posso jogar o Rocky como eu jogava lá. Nossa, tem muitas coisas diferentes, meu pai não tá tendo tempo pra mim. Então, assim, é como se fosse coisas que são importantes que ela vai refletindo sobre. E aqui eu já tenho até um ponto.
Por quê? Até anotei aqui o primeiro ponto. Quando a gente tá triste e começa a questionar tudo, a gente tem uma tendência de querer desistir das coisas. E aqui você tem que ter critérios para desistência. Ensinei isso para uma paciente semana retrasada. Quando deixar alguma coisa? Por que deixar alguma coisa? Você tem um objetivo com o seu negócio, com a sua carreira, com o seu relacionamento. Quando terminar esse relacionamento? Por que terminar esse relacionamento? Não deixe as coisas somente por causa do sentimento de desistência, de desânimo e de tristeza. Porque tem muitas coisas que fazem sentido continuar apesar desse sentimento. Lembra que eu falei? Tem muitas coisas, eu queria falar mais, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem muitas coisas que geram desânimo. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma coisa que não deu certo, às vezes é uma situação da vida, às vezes é baixo o sol, você tá tomando pouco sol. Então, faz sentido você desistir da sua relação porque você tá tomando pouco sol e seu hormônio tá baixo? Falando assim, não. Mas na hora você tá sentindo isso. Você tá querendo deixar o seu negócio, desistir dele, porque você tá sentindo vontade disso. Ah, deixa pra lá. Ah, deixa esse. Não tá dando certo. Então, um ponto é construa critérios para quando você estiver desanimada, você se relembrar. Não, calma, não faz sentido eu desistir disso aqui, não. Porque, ó, presta atenção. Lembra que eu falei? A tendência nesses momentos é você começar a olhar para tudo no modo negativo, inclusive para essas coisas. Talvez você tenha um produto, um serviço que está indo bem até certo ponto. Tá indo bem, mas o desânimo faz você olhar, a tristeza faz você olhar só para o ponto negativo. E aqui eu já entro no segundo ponto. Você tem que começar, tá alinhado, você vai ver que tudo se conecta. Você tem que começar a separar o que é a voz do desânimo e o que é um fato. O que é a tristeza e o que realmente está acontecendo. O que é a sua interpretação e o que realmente é uma evidência, tá? Por que eu falo isso? Alinhado com o que eu estava falando, eu sempre falo essa frase. A nossa interpretação pode transformar uma pena em uma tonelada. Uma pena de passarinho leve. Como a gente interpreta a coisa pode se tornar pesado. E, novamente, o desânimo ele nos convida a ter interpretações mais negativas, a tristeza também. Então, quando eu ensinei isso para paciente, né, que eu comentei com você, e ela tem que ter critérios para desistência, ela também estava começando a querer desistir de coisas, muito nesse modo de olhando só pro lado negativo. E aí, quando ela botou, peraí, quando que eu tenho que desistir de uma coisa? Ah, daí, óbvio que isso tem situações e situações. Não, eu tenho que desistir de coisa do meu negócio quando eu ver que não tá mais fazendo sentido, quando eu vi que eu tentei o suficiente, quando eu vi que realmente esse produto não tá tendo, eu tô vendendo um produto, um serviço, não tá tendo aderência. Então, assim, você tem motivos explícitos e a tua interpretação negativa com voz do desânimo não tá afetando. Então, tenta ver o que tá acontecendo de verdade. Não confia só nos seus pensamentos. Inclusive, ai meu Deus, eu vou bugar todo o vídeo, né? Eu vou atrapalhar tudo aqui, ó. Mas, esse livro aqui, ó. Ai meu Deus. Não acredite em tudo que você sente. Deixe como indicação. É um dos livros que eu sempre uso na terapia, na minha vida. Ele fala muito sobre isso. A capa. Não acredite em tudo que você sente. Porque muitas vezes esses sentimentos eles estão desalinhados com a realidade. Eles estão alinhados com uma distorção de interpretação. Aí você deixa uma relação, um relacionamento que está sendo bom, tá sendo saudável, tá te impulsionando, porque tem uma coisinha ali que você não gosta, e aí você tá olhando demais pro negativo. Claro, por isso que eu falei, tem momentos, não é que você é doida, tudo é coisa da sua cabeça. Tem coisa que é fato, tem coisa que tá acontecendo, mas sim, tem coisa que é coisa da sua cabeça. Ok?
Então, inclusive isso é bem difícil, né? Conseguir ter essa linha sutil de o que é uma coisa da minha cabeça. Eu acho isso difícil. Inclusive atendendo minhas pacientes, eu trabalho muito com isso, assim, no clube das realizadoras também. Conseguir separar o que é um fato, o que é interpretação. Muitas vezes eu até faço isso, como eu anoto muito, né? O que é um fato, o que realmente aconteceu, qual foi sua interpretação sobre isso. Então, é um trabalho que você, para lidar com o desânimo, com a tristeza, e conseguir continuar, conseguir avançar, vai ter que fazer isso, tá? E aí, então, critérios para desistência, quando faz sentido desistir e quando faz sentido continuar, quando continua valendo a pena alguma coisa, tá? Não fique se apegado a interpretações negativas, tenta separar. E aqui a gente já tem olhando para mais ânimo. E aí, Paulo, o que eu faço para ter mais ânimo? O que te faz bem? Quando a gente fala da de estar mais triste, desanimada, temos um padrão. Nós, psicólogos, né, que estudamos sobre. A gente enxerga que a maioria das pessoas, quando está triste e desanimada, deixa de fazer coisas que são importantes, coisas que fazem bem. E aí, se são vários dias consecutivos deixando de fazer essas coisas, eu tenho a falta de coisas que liberam hormônios que me deixam feliz. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Então você faz atividade física, mas quando você tá desanimada, você não faz. Você tem um relacionamento, mas quando você tá desanimada, você se afasta de todo mundo. Você não dá um beijinho, você não dá um carinho. Você trabalha, mas quando você tá desanimada, mas Paola, é que eu não tô com vontade. Calma, querida, eu não tô te julgando. Nesses dias, o que você tem que fazer? Eu sei que você não tá com vontade, tá? Ainda mais se você tiver em um momento depressivo. Eu não tô falando que você tem que fazer tudo, mas minimamente você tem que fazer algumas coisas que te fazem bem, que te impulsionam e que te fazem feliz. E aqui te ensino a regra do mínimo. Você tem que constrói para você. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Não, isso aqui é o mínimo. Se eu não fizer isso aqui, eu sei que eu vou ficar mal. Comer, tá? Beber uma água, fazer atividade física, ter contato com pessoas importantes. Talvez você diminua nesses dias, você diminua um pouco o contato, diminua um pouco a atividade. Só que você tem que fazer porque te faz bem. Sabe, tipo assim, vamos pensar, misericórdia. Mas sei lá, cortou um dedo seu, cortou um braço. O que você vai fazer? Você vai lá no médico. Cortou de vez, você vai no médico para operar, senão você vai morrer. É a mesma linha lógica quanto a essa rotina. Você tem que fazer essas coisas que te fazem bem, essas coisas que te impulsionam, porque aí sim você vai ficar melhor. Entende? Não espere. Eu tô falando como. Eu sei que esse papo pode ser papo só de coach. Nada contra os coaches. Algumas coisas, enfim. Mas não espere só o ânimo, a empolgação para fazer. Você tem que fazer para ter esse ânimo, mais essa motivação. Então, construa uma rotina que tenha coisas que te faz bem, que te impulsiona e te motiva. Você tá muito desanimada, faz um mínimo disso. Mas o mínimo tem que ser feito, porque aqui entra como autocuidado. Não é que sua mãe falava, seu pai? Você vai tomar banho sim, você tá imunda, menina. Minha mãe falava assim, meu pai. Tem que tomar. Imagina, brincou o dia inteiro ali no terreiro, no mato ali, o dia inteiro no terreno. Não vai tomar banho? Eu ia tomar banho. Hoje você não tem sua mãe para ficar obrigando você a fazer as coisas, nem eu. Então o que a gente tem que fazer? Somos mulheres adultas, vamos fazer o que tem que ser feito para ficar bem, tá? Então não é opcional. Não é opcional você fazer as coisas que te fazem bem quando você estiver assim. E aqui eu já conecto com outro ponto. Além disso, eu acho que eu já falei aqui no YouTube também, tá? Que é
seja viciado em coisas que te geram orgulho de si mesmo. Aqui a gente tem dois pilares, coisas, essa questão da motivação, do coisas que felicidade e responsabilidade. Tem pequenas coisinhas que se você fizer, você vai falar: "Ai, ainda bem que eu fiz". Sei lá, arrumar sua casa. E eu sei, não dá vontade, mas o mínimo, porque é uma responsabilidade que você vai ter orgulho de ter feito depois. Nossa, ainda bem que eu fiz isso. Já aconteceu com você? Tipo, você tá desanimada e você vai trabalhar, você melhora. Às vezes você não deu o seu melhor no trabalho ali, mas assim, você fez uma coisa importante ali, você fez uma coisinha ali, você ficou melhor. Por quê? Inclusive tem regulação hormonal aí. A gente fazer coisas que são importantes, que a gente tenha uma sensaçãozinha de orgulho, ajuda muito, tá. E aí adapta pra tua realidade. Talvez na sua realidade, no nível que você tiver, seja, tomar um solzinho. Adapta pra sua realidade, mas faça coisas que são importantes mesmo quando você estiver desanimada. E isso conecta com um outro ponto que é: querida, não se afasta totalmente das coisas que te fazem bem quando você estiver desanimado. Não se afasta totalmente do seu negócio, porque aqui a gente tem um padrão evitativo. Gerou conflito, eu fujo. Gerou incômodo, eu vou embora. Eu deixo pra lá. Aí entra, por isso que eu falei que tu desconecta. Faz sentido eu deixar pra lá? Talvez você tá se afastando de pessoas que se importam com você. Talvez você tá se afastando de atividades, um hobbyzinho ali, ou sei lá, você gosta de cozinhar, você gosta de ler, você gosta de fazer uma caminhada, você gosta de fazer a tal da caminhada, pô. Mas quando você tá assim, você não faz. Você fica só deitada. Eu já fui assim. Quando eu estava desanimada, eu ficava só, queria só dormir, dormir, dormir. Queria dormir pro resto da vida. Uma fuga. E tá tudo bem a gente ter um pouquinho de fuga, né? Só que não o tempo todo. E então é difícil, né? Ou não, não é, não sei. Mas ser adulto é muito sobre isso, sobre encarar a vida. Amadurecer é muito sobre isso. Não tem por onde fugir. Nós temos que encarar a vida. Então, não evita coisas só porque tá gerando um incômodo, porque talvez esse incômodo, vou voltar aqui, esse incômodo tá desalinhado, tá alinhado a distorções. Não afasta de você coisas que te fazem bem, tá? E o último ponto que eu quero falar com você, que cuidado com as palavras que você fala pra você, cuidado com o que você nutre em você nesses dias. Lembre-se, a tendência é: o mundo tá mais cinza, eu tô vendo o mundo um pouco mais desanimado. Cuidado, cuidado pra você não ficar nutrindo em você coisas que não são reais, não faz sentido, ficar falando mal de si mesmo, ficar se rotulando: "Eu sou problemática, não faço nada direito, eu não vou dar certo". Tá vendo que eu não vou dar certo? Porque, ai, aqui de novo. Todo mundo tem seus dias, todo mundo tem suas fases. Talvez você está passando por uma fase. O que você está aprendendo com isso? Quem você está se tornando? O que você está desenvolvendo? Quais habilidades você está desenvolvendo com tudo isso? São perguntas mais interessantes do que ficar se rotulando. Então, com toda certeza, você tem, e já tem muitos estudos que comprovam que ser mais otimista, não positividade tóxica, mas ser um pouco otimista é muito melhor do que ser só negativo. Então você vai ter que se forçar um pouco, sim, a ver o outro lado das coisas, o outro lado de você, puxar um pouco ali para ver, enxergar a realidade, né? Com mais positividade, mas não anulando. Ok, você tá desanimada. Não tô falando de anular tudo que você tá vivendo. Tem fatos aí. Já falei, nem tudo é coisa da sua cabeça. Mas pode ser que você só piore a situação se você não trouxer o otimismo, a esperança, a fé, a fé em coisas melhores, em dias melhores, apesar do que se vê.
a esperança de que você vai melhorar, seu negócio vai crescer, sua carreira vai crescer, você vai alcançar seus objetivos, seu relacionamento vai ser bom. Não deixe a esperança morrer, tá. E alinhado a tudo isso, sabe o que que acontece muito? Quando a gente tá pensando demais, pode gerar muito desânimo. Por isso eu vou guiar você ir para esse vídeo, outro vídeo que fala sobre como lidar com pensar demais. Pessoas que pensam demais e agem menos. Então vai para esse vídeo também para você já aumentar teu conhecimento, seu repertório para conseguir lidar com tudo isso, tá? Fez sentido? Curte, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar com uma pessoa que é importante para você, ela tem objetivos, mas às vezes você percebe que ela tá um pouquinho de desanimada aí, né? Todo mundo passa por isso, só que a gente tem que saber como lidar com isso, tá? Então, se é a primeira vez que você vê meu vídeo, seja bem-vinda e já acompanha outros por aí. Vai lá pro vídeo de pensar menos. Um beijo.